Fala galera, meu nome é Lucão e hoje eu e minha equipe vamos apresentar uma resenha sobre o livro Estação Carandiru, de Drauzio Varela. Solta a vinheta! Antônio Drauzio Varela, mais conhecido como Drauzio Varela, ele nasceu dia 3 de maio de 1943, em São Paulo. Ele formou-se na Universidade de São Paulo, mais conhecida atualmente como USP. Ele é um renomado médico na área de odontologia e, além disso, ele escreveu vários livros em sua carreira, como, por exemplo, Estação Carandiru. Atualmente ele é casado com Regina Braga e ele foi um dos pioneiros do combate e da conscientização da população sobre a AIDS no Brasil. Durante muito tempo ele trabalhou como médico voluntário na casa de detenção do Carandiru, onde aconteceu aquele massacre, e com isso ele adquiriu várias histórias e elas são contadas aqui neste livro. Atualmente, como o Carandiru foi fechado, ele trabalha como médico voluntário na penitenciária feminina de São Paulo. Essa aqui é uma edição mais recente do livro, é a segunda no caso. É uma edição tem mais páginas, mas ela vem com mais gravuras sobre como era o interior, o presídio, como era o exterior também, como eram os detentos. E aqui também tem bastante gravuras que mostram os cartazes da prevenção, do programa de prevenção à AIDS e o crack que o próprio autor viveu lá dentro. É uma edição que contém um grande número de gravuras, diferente da edição antiga, que não tem gravura. Nessa edição aqui a gente pode perceber que a letra é bem menor, o que deixa o livro com um número menor de páginas. Só que esse tipo de impressão, na minha opinião, ele é mais cansativo, porque acho que só de você bater o olho, você já fica cansado sem disposição para ler. Aqui a letra é um pouco maior, é um tamanho ótimo que não cansa você de ler. Tipo, você consegue ler sem se cansar e tem um material reciclável e é de bom, gostoso de passar. A ideia do livro é original. Quem não conhece o livro à primeira vista vai achar que o livro, pelo fato de ter sido escrito por um médico, é um livro de medicina, mas é aí que a pessoa se engana. Ele é um livro que conta as histórias vividas pelo Drauzio Varela no dia a dia da casa de detenção, enquanto ele prestava o serviço comunitário. O texto do livro ele é bem detalhado. Isso pode ser bom, mas ao mesmo tempo pode ser ruim. O lado bom é que você consegue imergir dentro do livro e imaginar melhor os fatos que ocorreram dentro da prisão. O lado ruim é que alguns leitores não estão acostumados com isso, então na hora da leitura podem ficar cansados e desanimarem do livro. O Drauzio Varela, no começo do livro, ele dá uma descrição bem detalhada de como é o presídio, dos pavilhões, da cozinha, do cinema, de como é o local aonde os presos chegam, e isso te faz sentir lá dentro do presídio, te dá uma maior imersão. Então, isso contribui bastante para a sua leitura, mas como ele falou, também pode ser prejudicial. O livro, por se tratar de história do cotidiano que o próprio médico viveu dentro do presídio, ele conta histórias reais. Só que como era na realidade muito distante da nossa, acaba parecendo que essa realidade é fictícia, ou seja, dá a ideia de que é uma história inventada, alguma coisa assim, que na verdade não é. A trama do livro ela é bem amarrada, ela te faz querer ler cada vez mais para você saber o que vai acontecer. Principalmente nos casos onde ele fala das manifestações e das brigas que tiveram. Isso te deixa bem ansioso para saber o resultado final e te instiga a ler cada vez mais. A escrita do leitor ela também é bem fluida e isso contribui ainda mais para te deixar bem amarrado no livro. O texto, como ele descreve o dia a dia, ainda mais de um presídio, a linguagem ela é bem coloquial, o que se adequa ao gênero do livro. A história do livro ela é narrada em primeira pessoa e ela expõe o ponto de vista do autor, mas quando o autor conta alguma história que ele viveu, que foi contada para ele expõe o ponto de vista de quem conta, mas ele não deixa de fazer comentários a respeito do que ele achou, expõe o seu ponto de vista. O livro ele apresenta como personagem principal o Drauzio Varela e contando o seu dia a dia, ou seja, ele é o protagonista. Só que, como às vezes ele conta algumas outras histórias, o livro não deixa de ter alguns personagens marcantes.
e cada personagem tem sua característica específica. Alguns são mais quietos, outros são mais espertos, alguns são mais falantes, outros mais velhos, isso deixa um... E, tipo, uma das características dos personagens vai mais pelo caráter. Podem ser, tipo, no livro você vai ver que tem diferença entre laranjas e sangue bom. Os laranjas, eles vão teoricamente assumir a culpa, sendo que eles nem fizeram em troca de benefícios dentro da prisão. E o sangue bom é aqueles que vão assumir a culpa em prol de alguém, não necessariamente sabendo que vão receber benefícios. O vocabulário utilizado no diálogo ele é bem adequado aos personagens. O Drauzio Varela, pelo fato dele ser um médico e ter estudado bastante, o vocabulário dele no diálogo é um vocabulário, digamos, do normal para mais refinado, enquanto o vocabulário dos presos, como na maioria das vezes eles têm baixa escolaridade, chega a ser um vocabulário que tem muita gíria e muitas vezes não tem concordância ou até mesmo a conjugação do verbo está errada. Quando terminamos de ler o livro, acabamos discutindo sobre alguns aspectos. Um deles é que a maioria dos presos não parece ser pessoas que cometeram atos horríveis, assaltos, tráfico de drogas, essas coisas. E que muitos são jovens, com idade variando entre até 17 a tantos anos. Isso mostra que você não consegue julgar muita pessoa sobre a aparência, sobre a estrutura familiar da pessoa até em si. A dificuldade que eu encontrei na hora de ler esse livro foi que, em algumas histórias, enquanto ele está contando, fica meio difícil você saber a quem ele está se referindo ou quem está dizendo. Isso acontece em várias partes onde ele vai contar histórias de certos prisioneiros específicos e você fica perdido, você não sabe quem está falando. Umas partes que eu particularmente não gostei foi mais ou menos até mais ou menos a página 60. Nisso, ele só vai descrever os pavilhões em si e, tipo, eu pelo menos não dei muito tchan. Uma coisa que eu destaco desse livro é que você consegue perceber que os presos eles têm um código de respeito e de honra muito forte, porque uma coisa que você não acha que eles têm. Na verdade, quase todo mundo, na verdade, acaba achando que o preso é uma pessoa sem honra, que desrespeita todo mundo, que até até em conjunto com outros presos eles são desse jeito. Só que na verdade, lendo o livro, você se engana. Você passa a perceber que eles têm respeito, principalmente com as mulheres e com os funcionários do presídio. E isso é uma coisa que quebra meio que um preconceito que a gente tem. É melhor. Tipo, um dos benefícios foi... Benefício não, curiosidade que despertou. Tipo, algumas curiosidades que me despertou foi principalmente quando falava da AIDS, da cocaína e do crack. Nisso, o livro meio que explicou melhor como que eles usavam, o que acontecia com o usuário e muitas vezes os pontos positivos e negativos, porque no livro ele vai comentar da cocaína e do crack. Teoricamente, fala que o crack é melhor que a cocaína no livro. Outra coisa também que despertou o interesse foi o funcionamento interno da prisão, porque era uma coisa que acho que quase ninguém sabe, eu pelo menos não sabia. Isso me despertou bastante interesse para ver como que é o dia a dia. E outra coisa, igual o Marcinho falou, que me despertou interesse também foi a da AIDS. Eu procurei saber se tinha cura, quais eram as causas, para poder entender melhor o livro, que é uma coisa que é bem comentada no decorrer do livro. Se você é uma pessoa que se interessa por pontos de dia a dia e se interessa pelo sistema prisional, digamos assim, eu recomendo esse livro para você, porque com ele você vai conseguir se entreter por várias horas. Tem casos que abrangem dos mais diversos crimes. E eu só não recomendo até a página 60, porque até a página 60 é uma descrição detalhada bem pesada dos pavilhões, que não é algo muito interessante, mas dali pra frente o texto começa a fluir mais, começa a ficar mais interessante. Então, sim, eu recomendaria esse livro. Eu também recomendaria. Às vezes você nem lê, passando a parte 60, ou se lê muito brevemente, você ainda vai conseguir entender que toda hora ele dá ênfase a uma ala, por exemplo, ao pavilhão 8 e o 9, que seriam os pavilhões mais perigosos. Quem perder algumas disputas vai pro 5, que é um pavilhão dos derrotados. A leitura da descrição dos pavilhões não é uma coisa que você precisa para entender o resto do livro, mas é uma coisa interessante de você ler, porque aí ele explica qual tipo de detento vai para qual pavilhão, o que tem dentro de cada pavilhão, então acaba sendo bem interessante.
Não, peraí. Erros grotescos. Não vai dar certo. Travou. Estação Carandiru, de Drauzio Varela. Acho que daí ele é playboy, né? Essa parte ficou boa? Pode parar. Vai ser. Pode você começar. Pra quem viu o livro? O Drauzio Varela, eu e minha equipe aqui reunida pra falar tudo. Sei, mano. Fala galera, meu nome é Lucão e hoje eu e a minha equipe vamos explicar o Carandiru, eu e meu grupo aqui e. Eu não sei mais. Assim, solta a vinheta. Vai a vinheta.